Eu quero dizer a todos que a paz do Senhor para todos os irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, para dar algum esclarecimento a respeito de algumas polêmicas, algumas polêmicas que aparecem assim, que os irmãos perguntam, como é isso aí, pastor, como é? E a gente, na medida do possível, se der para esclarecer, a gente esclarece. É a questão, irmão, sobre os filhos de Deus, que diz lá em Gênesis capítulo 6. Vamos ver como é que está dizendo lá. Em Gênesis capítulo 6, diz assim, queria que os irmãos acompanhassem pela Bíblia, consta a Bíblia também. Diz assim, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, mais adiante, o versículo 13. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, irmãos, aqui, há muitos irmãos já me perguntaram, e às vezes, e a gente fica, assim, a desejar quando não dá esse esclarecimento aos irmãos. Então na medida do possível, vamos esclarecer um pouco. Veja aqui, irmãos, é que os anjos, eles têm poder para se materializar. E eu vou mostrar pela Bíblia, com a sua também, você acompanhando, você vai ver isso. Porque, veja aqui a situação aqui. Porque foram anjos que caíram. Anjos que caíram. Houve uma reunião de anjos no Monte Hermon, uns 200 anjos, e eles ficaram para decidirem se iriam continuar aqui na terra ou se iriam voltar para o céu. Porque os anjos, eles andavam aqui na terra, eles comungavam, eles comiam, Eles comiam, desciam, andavam, voltavam. Então, nisso, eles vendo que era diferente, porque a comunicação do homem, a atração do homem para a mulher, eles não tinham aquilo. Então, eles queriam saber como é que o homem se relacionava com a mulher, tudo lá. Então, eles vendo as mulheres formosas, tudo, como a Bíblia diz, então eles começaram a se misturar. Foi daí que começou também os gigantes. Os gigantes começaram a aparecer. Aqui está dizendo na Bíblia, aqui no versículo, havia naqueles dias gigantes na terra, no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis, o capítulo 6 e o versículo 4 de Gênesis, acompanha aí. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, esses anjos, depois que eles caíram, porque, irmãos, Deus não iria destruir a terra só porque os filhos dele se misturaram com as mulheres, sendo, digamos assim, porque muitos dizem que esses filhos eram os filhos de Sete. Não, nada a ver, entendeu? Nada a ver. Agora acontece por quê? Porque Deus tirou, porque eles deixaram a sua natureza de anjos para ficarem aqui na terra se relacionando com mulheres, e daí saíram, começaram a ser o quê? Gigantes. Aí começou agora a deturpar a criação de Deus. Então,
nisso, daqui a pouco, eles, como inteligentes que são, aí eles pegaram e fizeram. Começaram agora a criar situação, criar o ferro, dar inteligência aos homens para criar o ferro, o fogo e armas, entendeu? Projetos para as caças, porque os homens não tinham essa habilidade como os anjos. Então, resultado, a gente vai mostrar também aqui na Bíblia um exemplo que eles se materializam. A gente vai ver aqui em Gênesis, continua em Gênesis aqui, vamos lá, em Gênesis no capítulo, vamos ver aqui no capítulo 18 de Gênesis, a gente vai ver o poderio desses anjos. Veja, dos anjos, no capítulo 18 de Gênesis, que diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos cavaleiros de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trazei um bocado de pão para que fosseis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim fazem como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e traze bolo e fazei bolos. E correu Abraão às vacas, veja aqui, e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, quer dizer, nova, uma novilha nova, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Vejam, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. Veja agora. E comeram. Veja aqui, anjos. Os anjos apareceram a Abraão. Está vendo aqui? Os anjos apareceram a Abraão. Então, veja que não tem como negar que esses filhos de Deus aqui, que se perverteram aqui, em Gênesis capítulo 6, eles se materializaram, entendeu? Aqui, anjos, veja aqui, e anjo aqui, e aqui também está o Senhor no meio deles, porque anjo nenhum, ele permite nenhum deles, nenhum anjo, permite que nenhum ser humano venha se prostrar diante deles. Sabe por quê? Porque eles sabem que Deus não permite isto. Deus, nosso Criador, ele não quer que nenhum anjo seja reverenciado ou adorado. Somente o Criador, entendeu? E ao Eterno é que é o que pode ser adorado, e não nenhum anjo. E veja aqui, dentro desses 3, tinha um que era o Senhor. O Senhor estava no meio deles, desses 3. Então, veja aqui, ele pegou, foi o que ele disse: negarei eu alguma coisa ao meu amigo, ou esconderei, depende da interpretação, ao meu amigo Abraão. Veja que anjo não pode dizer isso. Anjo não pode dizer isso. Então, eles comeram com Abraão, comeram e beberam. Sara preparou a comida, Abraão pegou, comeu, preparou também, e eles comeram e foram embora para destruir Sodoma e Gomorra. Vamos ver também trechos também da Bíblia, né, concernente sobre os filhos de Deus. Quer dizer, veja, esse nome assim, filhos de Deus, destacando filhos de Deus, se relacionando com os anjos. Com os anjos, não era filhos de Deus carnais, eram anjos.
filhos de Deus. Vamos ver em Jó, veja em Jó, no capítulo 1 de Jó, capítulo 1 de Jó, o capítulo que diz assim, no versículo 6, capítulo 1 de Jó, capítulo 1, e o versículo 6 assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja que a mesma descrição de chamados filhos de Deus, entendeu? Os filhos de Deus apareceram. Não é esses anjos aqui, esses filhos de Deus, os anjos que caíram, que está aqui em Jó, não é esse não. Os que caíram eram os que estão no capítulo 6, que eles se perverteram, se misturaram. Ao ponto, veja bem, ao ponto que a prova tamanha que os geólogos têm encontrado, entendeu? Ali no Oriente Médio, naquela região ali da Mesopotâmia, ali também para o lado da Turquia, ali daquelas montanhas, encontraram, sabe o quê? Ossos e mais ossos, esqueletos de gigantes, homem que somente o osso do fêmur, só o fêmur, tamanho de um homem em pé. Então veja, foi encontrado também camas, eu nunca vi, nem esses jogadores de basquete americanos e outros de outros lugares, que os homens crescem muito jogando basquete, crescem muito, então tem 2 metros e 22 metros e 10, 20 quilos, mas nunca nenhum chegou a 6 metros. Então, foi encontrado esqueletos de homem de 6 metros, de 7 metros, de 8 metros, entendeu? Então, isso não é normal, entendeu? Não é normal, e esses homens não podiam ser filhos de Sete. Veja que essa geração passou, acabou. Depois de Noé, depois do dilúvio, não houve mais, entendeu? Não houve mais. E a gente vê também que foi uma cama encontrada de 6 metros, veja bem, numa montanha, foi encontrada uma cama de 6 metros de comprimento por 2 metros de largura. Qual é a cama, qual a pessoa normal que vai fazer uma cama desse tamanho, entendeu? Que gigante, prova que a Bíblia não está mentindo, a igreja, a Bíblia não está mentindo. Não é fanatismo, não é o fanático que está falando, não é uma pessoa fanática que está querendo mostrar que a Bíblia é uma coisa sem ser ela própria, não, nada disso. Isto é a Bíblia respondendo por ela mesma, e os geólogos e a ciência estão comprovando que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, que não esconde nada de ninguém. Eu vou dar outro exemplo aqui para os irmãos. Vamos lá, em Gênesis, vamos voltar para Gênesis, no capítulo 32, veja bem, no capítulo 32, e o versículo 2, o irmão pode acompanhar aí se quiser, no capítulo 32 de Gênesis, versículo 2, que diz assim: e Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Veja que Jacó, ele viu que um exército, tá vendo? Um exército pelo caminho, quando ele estava voltando para a terra dele, para a terra dos pais dele, foi quando ele atravessou o rio Jordão e justamente foi para o monte, foi para o rio de Jaboque, entendeu? O Jaboque. Então, resultado, ele viu no deserto, ele viu um exército. Aí perguntaram a ele: Jacó, quem são aqueles ali? Jacó: é um exército de Deus. Resultado, e Jacó estava no deserto. Por que Jacó descobriu um exército de Deus? Porque os homens estavam aqui. Os homens estavam ali em espírito? Não, os anjos estavam em espírito? Não, eles estavam o quê?
estavam carnalizados, eles estavam conscientes, estavam em matéria. Eu vou mostrar algo também, dar um exemplo. Jesus quando ressuscitou, Jesus ainda passou 40 dias aqui na terra. Irmão, veja que Jesus, ele fazia, ele conversou com os apóstolos no meio do caminho de Emaús, falou com dois apóstolos no meio do caminho de Emaús, todo mundo sabe dessa história. Depois aí Jesus apareceu no meio dos 500 pessoas, para comprovar que ele tinha ressuscitado. Jesus passou pela porta, ele passou pela porta fechada. Veja que Jesus passou pela porta, a porta estava fechada, estava todo mundo ali, e ele passou. Quando olhava, Jesus estava dentro no meio deles. Daqui a pouco Jesus chegou o que fez, aí já nos definiu Jesus para chamar Pedro para ser apóstolo, né, para ser pastor da igreja. Aí Jesus preparou o que? Peixe para todo mundo, e Jesus comeu com eles, entendeu? Veja que Jesus não deixou, não ficou assim em espírito direto, Jesus se materializar. Para você ter ideia, cadê os ossos de Jesus? Entendeu a situação? Cadê os ossos de Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Cadê o corpo de Elias? Está entendendo? Que isso para Deus nada é impossível. Agora acontece, existe isso que a gente às vezes a gente leva para o nosso entendimento só natural, no nosso intelecto, assim, não pode. Não pode o quê? Um Deus que fez o céu e a terra, o mal do universo, não pode chegar e levar o homem com o corpo todo completo para o céu. Quem manda é Ele, quem faz tudo é Ele, quem desfaz tudo é Ele. Então, cadê o corpo, os ossos de Enoque? Cadê os ossos de Moisés, que Miguel se encontrou com Satã lá procurando o corpo de Moisés? Está lá em Judas, aí ele procurando o corpo de Moisés. Aí Miguel repreendeu ele, entendeu? Teve uma briga com ele, uma confusão com ele, e ele pegou, que o Senhor te repreenda. Miguel, ele falou isso. Então veja aqui, cadê o corpo de Moisés? Cadê o corpo de Jesus? Os ossos de Jesus? Quem vai lá para Jerusalém, assim, aqui não está mais. Entendeu? Quem vai para lá diz, aqui não está mais o corpo, porque já ressuscitou. Entendeu? Então, Deus, ele deixou isto acontecer, porque tem também a situação que Deus permite a pessoa, porque Deus sabia que aquela reunião lá no Monte Hermon, que os anjos estavam falando, Deus deixou eles à vontade, entendeu? Deixou à vontade para ver o resultado. Então, eles se arrependeram, mas porque pensavam que Deus não estava olhando, observando e aquela situação que eles estavam fazendo naquela reunião lá no Monte Hermon. Então, quero dizer a todos, né, que os irmãos, se não entenderam, mas lá devagarzinho, veja, você volte o vídeo, entendeu, querido? E você volta o vídeo e veja e analise capítulo, versículo, tudo direitinho, porque nós estamos aqui pela Bíblia dizendo que os filhos de Deus que se dá ali no capítulo 6 são os filhos de Deus, são os anjos caídos. E ao mesmo linguajar dá-se também aos anjos que estavam com Jó. Também foi visto também, eu quero dizer a vocês que eles se materializam, eles têm poder para isso. Entendeu? Eles têm poder para se materializar, entendeu? A gente não, a gente ser humano não pode nada, mas eles são sobrenaturais, entendeu? Então eu já agradeço a todos, irmãos, compartilhem,
faça perguntas, se puder fazer perguntas, se eu puder responder. Se eu não puder também, não tem problema, a gente vai perguntando um ao outro e a gente sai com a resposta. Mas contanto que a gente tem que esclarecer um pouco sobre questões assim, meio polêmicas, né? Polêmica assim, que um disse, porque você não entendendo não quer dizer que vai ser meu inimigo. Entendeu? E eu não sabendo não quer dizer que você não, nada disso. A gente vai compartilhar para chegar a um dominador comum a respeito da palavra de Deus, mas foi esclarecido aqui pela palavra de Deus, pelos capítulo e versículo, que eles se materializaram, entendeu? Para se corromperem, até porque Deus pegou e disse: veja que meu espírito não contenderá mais eternamente com o homem, porque ele também é carne. Ele também é carne. Então Deus estava repreendendo era eles, porque eles agora não podiam mais ficar eternamente. Então Deus deu para eles, ali, se eles se materializaram, então não podem voltar, entendeu? Deus ali cancelou, entendeu? Cancelou ali a rebelião que eles fizeram. E que Deus abençoe. E eu quero já agradecer a todos, compartilhem e diga assim, uma coisa nova a gente vai passar para os irmãos em nome de Jesus. Amém?